Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira e a nossa aula é de matemática, então pegue seu livro, abra na página 50. Hoje nós vamos falar sobre localização no plano cartesiano. Então vamos lá, troca de ideias. Gabriel escreveu seu nome e o de sua colega Natália em uma planilha eletrônica. Então aqui nós temos a imagem, mostrando o Gabriel e a planilha eletrônica que ele está fazendo. A planilha eletrônica utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é organizada em linhas e colunas. Então, aqui nós vemos várias linhas, de 1 a 9, e várias colunas. Coluna A, B, C, D, E, F e G. Os dados são lançados em cada retângulo, chamado célula. Então, cada retângulo formado se chama célula, que fica no encontro dessas linhas e colunas. Então, aqui nós vamos observar o nome de Gabriel e o nome Natália. O nome de Gabriel está escrito na célula que fica no encontro da coluna A com a linha 2. Então, eu vou procurar aqui, coluna A é essa. Qual linha? Linha 2. Então, eu encontrei a célula onde está escrito o nome Gabriel. A localização do nome Gabriel é dada por duas informações, a letra que indica a coluna e em seguida o número da linha. Assim, A2. Então, eu encontro o Gabriel no A2, nessa célula. A localização do nome Natália pode ser indicado por B4. Isso significa que esse nome foi escrito na célula que fica no encontro da coluna B com a linha de número 4. Então, coluna B, linha 4. Eu tenho aqui a célula onde está escrito Natália. Beleza? Agora vamos para a próxima página. Então, nós temos aqui. Observe que na planilha eletrônica as localizações dos nomes foram feitas por meio de pares de informações, cuja ordem em que aparece não tem importância. A localização do nome Natália, por exemplo, poderia ser dada pelo 4C, ou seja, poderia estar escrito em outra célula, em outro retângulo. Agora, Luiz e Natália moram em um condomínio, com 4 edifícios de 6 andares cada um. Então, aqui nós vemos na imagem, podemos observar. Podemos indicar o lugar onde cada criança mora por meio de um par de números, em que o primeiro número indica o andar e o segundo número indica o prédio. Então, o Luiz diz, eu moro no 4º andar do prédio 3. Então, eu localizo o prédio 3, conto os andares e vou achar onde o Luiz mora. A Natália diz, eu moro no 3º andar do prédio 4. Então, eu venho aqui no prédio 4, conto 1, 2, 3. 3º andar do prédio 4. Então, já achei onde a Natália mora. Luiz, 4,3. O que isso indica? Que ele mora no 4º andar do prédio número 3. Natália, 3,4. Quer dizer que ela mora no 3º andar do prédio número 4. Nessa situação, a ordem dos números nos pares indica informações diferentes. O par de números em que a ordem dos elementos deve ser respeitada chama-se par ordenado. Observe como podemos indicar a localização de um ponto em um plano cartesiano. Então, aqui nós temos as linhas de 1 a 5 e as colunas de 1 a 7. O plano cartesiano é formado pelo encontro de dois eixos, um horizontal, ou seja, nesse sentido, e um vertical, nesse sentido. Nesse plano existe uma correspondência entre o ponto e par ordenado. O par ordenado é o endereço do ponto, pois indica a localização dele no plano cartesiano. Observe a localização dos pontos A e B. Então, aqui o ponto A, 2,3. Então, ele está na coluna 2, na linha 3. Coluna 2, linha 3. E o ponto B, 6,1. Está na coluna 6, na linha número 1.
Então, aqui é o endereço do par de informações. No caso, né, aqui são números, mas poderia ser letras também. Cada par ordenado corresponde a um ponto do plano cartesiano e é formado por um par de números que recebe o nome de coordenadas do ponto. O primeiro elemento do par ordenado indica a posição no eixo horizontal. Então, o primeiro número é horizontal e o segundo número na posição no eixo vertical. Então, o primeiro número é sempre na horizontal, né, nas coordenadas de ponto, e o segundo número é na vertical, tá bom? Só para a gente aprender a localizar. Então, o primeiro número, sempre o que está na horizontal, as colunas, e o segundo número, o que está na vertical, que são as linhas, assim que a gente encontra, tá bom? Então, se eu pedisse aqui para encontrar o ponto, marcar o ponto 2,5, como que eu ia encontrar? Vamos lá, 2,5 para fazer o ponto C. O ponto C. Então, vamos lá. Eu vou procurar primeiro. O primeiro número vai indicar na horizontal. Então, 2 é nessa linha aqui. 5 aqui. Então, vou marcar aqui o meu ponto, que vai ser o meu ponto C. Entenderam? Agora, você vai partir para as atividades. Então, você vai fazer a página 52, 53, 54 e 55. E também temos um jogo na página 56, que você vai precisar pegar lá no material de apoio as joaninhas para recortar e jogar esse jogo. Vou te mostrar. Ó, tá bem aqui. São essas joaninhas que você vai precisar para encontrar, né, lá no jogo, tá bom? Agora, nós vamos seguir em frente para a página 58, tabelas e gráficos. Então, vamos lá, começando a leitura na página 59. Gráfico de barras e de colunas. Apesar de a malha ferroviária no Brasil não ser tão extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cargas. Então, aqui nós temos o mapa, né, mostrando para a gente as ferrovias. Então, observa aí. Compare a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países no gráfico de colunas a seguir. Então, nós vamos observar aqui no gráfico. Extensão da malha ferroviária em quilômetros. Estados Unidos, 293.564 quilômetros, né, de extensão de malha ferroviária. Na China, 124.000 quilômetros. Na Rússia, 87.157. E no Brasil, 29.849 quilômetros. No gráfico, podemos observar, por exemplo, que a malha ferroviária do Brasil tem 29.849 quilômetros de extensão e que a malha ferroviária dos Estados Unidos é a maior dentre as malhas dos países representados. Então, aqui, só da gente ver a barra, a gente já sabia que dos Estados Unidos era maior. Então, vamos lá. Você vai analisar os dados das atividades para você poder responder. Então, vamos lá. Número 1. Você faz atividades físicas? No gráfico de colunas a seguir estão registrados os resultados de uma pesquisa realizada com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática de atividades físicas. Então, nós temos aqui a quantidade de funcionários nas linhas e o número de vezes por semana que as pessoas fazem atividades. Nenhuma vez? 1, 2, 3, 4, 5. Verde indica homens e vermelho mulheres. Vocês vão analisar esse gráfico, prestar atenção e depois vão responder aqui na tabelinha. Homens e mulheres que fazem nenhuma atividade, 1, 2, 3, 4, 5. Só analisar aqui a quantidade e preencher, depois de responder as questões. Vocês vão fazer isso no número 1 da página 60, número 2 da página 61 e número 3 da página 62. Então, vamos recapitular. Nós começamos a nossa aula lá na página 50,
Vamos fazer atividades até a página 56 com o jogo da Joaninha. Depois nós vamos para a página 58 e vamos fazer as atividades até a página 62. Bem aqui, tá bom? Essa então foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Pergunta, não fica com a dúvida não, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.